Nosso primeiro vídeo deste canal abordou as melhores curvas do automobilismo mundial. E posteriormente, um ano depois, fizemos uma sequência das melhores curvas extintas do mundo da Fórmula 1. Mas ao rever vídeos antigos deste canal, percebi que ainda há muitas curvas merecedoras de homenagem. E por este canal já te contamos sobre as melhores curvas existentes, as melhores curvas extintas. E agora faremos uma combinação de ambos os temas e apresentaremos as 7 melhores curvas que a Fórmula 1 já não utiliza. Seja porque o design da pista mudou radicalmente, porque a Fórmula 1 não corre mais nesse circuito, ou simplesmente porque estas se extinguiram. Isto como uma pequena homenagem a esses 2 vídeos que realmente são muito especiais para mim neste canal da Skyline Racing. Então, senhoras e senhores, vamos revisitar a história da Fórmula 1 e sejam bem-vindos ao top 7 de curvas lendárias que a Fórmula 1 não usa mais. A primeira curva deste top entra na descrição de curva extinta, pois foi redesenhada no ano de 2013, desaparecendo completamente. Mas em seu tempo era a curva mais desafiadora e difícil do calendário. E a dor de cabeça não apenas dos pilotos, mas também dos engenheiros da Fórmula 1. Senhoras e senhores, apresento-lhes a Singapore Sling, também conhecida como Triple Chicane, uma curva que se localizava no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. Ele rapidamente conquistou tanto o ódio quanto o respeito da Fórmula 1. Por ser uma curva incomum, com zebras muito altas, numa sequência de curvas à esquerda, direita e esquerda. Que essa chicane fazia os carros voarem, e digo isso literalmente. Mas o pior é que o muro na saída estava praticamente colado. Assim, se os carros perdessem o controle, eles iriam direto para destruir o monoposto. Uma vez que os carros entravam na pequena reta da St. Andrews Road, eles apontavam diretamente para essa curva, tocando um pouco os freios na entrada e tentando traçá-la pelo meio para que as 4 rodas não se levantassem pelo ar e tivessem uma saída limpa, evitando o muro exterior. Era muito importante não atacar a curva agressivamente, porque os pianos iriam te elevar e se você a cruzasse mal, as 4 rodas poderiam se levantar no ar. E você perdia totalmente o controle do veículo, até que pousasse, sendo uma curva muito perigosa, principalmente por esses pianos tão altíssimos que a acompanhavam. A curva, inaugurada com o circuito em 2008, ganhou reputação de perigosa devido ao alto número de acidentes provocados. Os pilotos reclamavam muito dela, considerando-a a pior curva em que já haviam dirigido. Os organizadores se orgulhavam tanto desta curva que a nomearam como seu melhor coquetel, o Singapore Sling. Sob pressão, não lhes restou outra opção senão redesenhar a curva, fazendo uma curva à esquerda e eliminando a chicana, que ficou apenas na memória dos fãs. Como uma curva desafiadora e difícil, amada pelo público, mas completamente odiada pelos pilotos. Então, senhoras e senhores, posição número 7, a tripla chicana Singapore Sling do circuito de Marina Bay. A curva, sexta posição neste top, é uma das mais rápidas e desafiadoras da década de 90. Uma curva que impunha muito respeito e que era temida pelos pilotos daqueles anos. Senhoras e senhores, apresento a curva do circuito de Barcelona-Catalunha, usada de 1991 a 1994, conhecida como Curva Nizal. Esta curva estava na configuração original do circuito de 1991, era a curva número 10 localizada na saída da curva Kamsa. Era uma chicane de velocidades monstruosas, com curvas rápidas para a direita e esquerda, mas extremamente perigosas. Após a curva 8, os pilotos enfrentavam o complexo atual. Mas ao chegar na curva 9, entravam velozes, mirando a chicane e a enfrentando o mais rápido possível, violentamente. Para manter a velocidade até a frenagem da curva 11, em uma curva que era quase de acelerador a fundo e de precisão completamente cirúrgica. A curva era deliciosamente desafiadora, com a alta velocidade necessária para enfrentar o piloto. Mas em 1994, após a morte de Senna, a curva recebeu uma alteração provisória para torná-la bem mais lenta. Porque a Fórmula 1 temia curvas tão rápidas, como o que aconteceu a Senna em Imola. E após 1995, o circuito foi reformado. A curva 9 foi arredondada e uma reta foi colocada, fazendo com que não fosse mais necessário passar por esta Nissan Corner. Supostamente fizeram isso para favorecer ultrapassagens no circuito, mas no processo acabaram o arruinando. Uma curva desafiadora e completamente monstruosa e bela. A curva ainda existe no desenho deste circuito nos dias de hoje. Porém, a Fórmula 1 não usa mais essa curva e poucas categorias locais a utilizam. Porque em sua versão normal e ainda existente continua sendo extremamente rápida e por isso extremamente perigosa.
mas fique na memória como uma das melhores curvas da Fórmula 1, ocupando a 6ª posição do nosso top. A curva Nissan do circuito de Barcelona-Catalunha. Faz vários anos que a Fórmula 1 não compete na África do Sul desde 1993, quando a última corrida foi disputada no circuito de Kyalami. No entanto, antes da Fórmula 1 correr no circuito permanente que conhecemos hoje, de 1961 a 1987. Esta pista tinha um traçado completamente diferente de 4,1 km, e nela havia uma curva espetacular que exigia velocidade e precisão, na entrada e saída. Apresento-lhes a curva número 1 do antigo circuito de Kyalami, a Croton Corner. Uma curva fechada à direita, com um desnível considerável e progressivo desde a entrada até a saída da curva, tornando-a visualmente espetacular e para os pilotos bastante desafiadora. Para atravessá-la, os competidores precisavam chegar o mais rápido possível da extensa reta principal. Frear com decisão e traçar a curva de dentro para fora, mantendo velocidade constante e evitando sair pela área de escape. Mas com os carros daquela época, os pilotos até tinham que deslizar o carro fazendo o controle na saída da curva. Era preciso ser praticamente prodigioso para ganhar o máximo de tempo possível sem sair pela área de escape. A curva tinha esse nome em homenagem ao Hotel Croton, localizado perto dela. Mas com a reformulação do circuito após 1985, esta e outras curvas foram eliminadas, tornando-o completamente diferente do que conhecemos hoje. Portanto, é correto dizer que a curva está oficialmente extinta e, infelizmente, hoje em dia só resta na memória dos fãs, como uma curva extremamente rápida, bela e desafiadora de ponta a ponta. Então eu coloquei em número 5 a curva Croton, do antigo circuito de Kyalami, na África do Sul. Atualmente, o Red Bull Ring é um dos melhores autódromos do mundo. Mas, como acontece com muitos autódromos europeus, muitos foram reformados e suas versões anteriores eram ou muito mais longas ou muito mais perigosas. E a curva, que está em 4º lugar nesse ranking, estava no antigo circuito do Red Bull Ring, que na época se chamava Oosterich Ring. E a curva em questão se chamava Bosch Curve. Esta curva era extremamente famosa na época, sendo considerada a mais desafiadora e bela do circuito. A curva em questão era a número 6, que era uma grande curva à direita, com a saída inclinada, que aumentava sua velocidade gradualmente, tornando-se uma curva de entrada lenta, mas que acelerava vertiginosamente de repente. Para atravessá-la, os pilotos reduziam muito a velocidade na entrada, giravam próximo ao vértice da direita e aceleravam progressivamente até o meio da curva. E quando esta se inclinava, já ir com o acelerador no máximo, buscando uma saída limpa, mas também muito rápida. A curva era espetacular e amada por pilotos e fãs, mas o circuito foi redesenhado em 1995 e 1996. A pista reduziu sua distância, que passou de quase 6 km para baixar até os 4,3. E nela, muitas curvas rápidas foram eliminadas, incluindo a lendária curva Bosch, que foi atrasada e revertida. Uma curva lenta que não tinha o mesmo nível de espetacularidade que sua predecessora, tornando-se assim uma curva completamente extinta. Mas no coração da Fórmula 1, como uma das curvas mais bonitas da história da categoria. Chegamos à 4ª posição deste ranking, senhoras e senhores. A preciosa curva Bosch do antigo circuito Oosterreichring. Alcançando um lugar no pódio, repete um circuito que tinha uma curva lendária, extinta da Fórmula 1. E que volta a repetir no que para mim era uma das melhores seções do circuito, que em seu desenho era muito melhor do que a versão atual da mesma. Senhoras e senhores, diretamente do Autódromo dos Irmãos Rodrigues, as famosas curvas em S do circuito mexicano. E sim, essas curvas ainda existem atualmente. No entanto, não se comparam de forma alguma às originais, que existiam no design original do engenheiro Oscar Fernandes Gomes Daza ou na versão redesenhada de 1986. Já que anteriormente essas curvas eram muito mais longas e pronunciadas. Começando por giros lentos, onde o piloto tinha que controlar os desníveis e a aceleração para não pisar nos enormes pianos das curvas. E no meio delas, aumentar gradualmente a velocidade, girando com precisão colado aos vértices e colocando contravolantes corretos para girar corretamente. Manter a velocidade e sair a toda velocidade para a reta traseira para enfrentar assim a famosa curva inclinada que este circuito tinha. Como mencionado antes, essas curvas eram muito mais longas e desafiavam você em baixa velocidade no início, com a velocidade aumentando exponencialmente na saída. As irregularidades e pequenas saliências da curva a tornavam muito difícil de dominar, e a dor de cabeça de muitos pilotos, o que a tornava completamente desafiadora.
Porém, em 2015, o circuito foi redesenhado para atrair a Fórmula 23 de volta, após 23 anos de ausência da categoria. E neste redesenho feito por Germain Tilke, decidiu eliminar a parte lenta das curvas para dar-lhe uma pequena reta e redesenhar as mesmas para torná-las muito mais rápidas e planas. Portanto, embora o atual redesenho das curvas não esteja ruim e ainda sejam desafiadoras, não se assemelha à complexidade das antigas curvas deste circuito que, em seu redesenho, infelizmente, se perderam para sempre, junto com outras partes míticas deste circuito mexicano. Então, posição número 3 do nosso top de curvas lendárias que a Fórmula 1 já não utiliza. As antigas curvas do Autódromo dos Irmãos Rodrigues. A prata deste pódio pertence a uma das minhas curvas favoritas no automobilismo mundial, que pertence a um circuito britânico que já hospedou a Fórmula 1. Atualmente, a pista nem sequer tem a certificação de grau 1 da Federação Internacional de Automobilismo, que é necessário para que a Fórmula 1 possa competir. Então é muito difícil que voltemos a ver este circuito e sua maravilhosa curva 1 sendo atacada pela categoria máxima. É assim, senhoras e senhores, o segundo lugar deste top é da primeira curva do circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. A fantástica e desafiadora chamada Paddock Hill Bend, que é uma curva de alta velocidade média, com uma queda absurdamente acentuada e uma saída de terra preparada para punir mais de um que tenha o pé direito pesado. A curva mencionada pertence ao circuito de Brands Hatch, na Grã-Bretanha, que já sediou a Fórmula 1 até 1986, e a dificuldade desta curva reside completamente na sua entrada, já que os pilotos vêm com muita velocidade da reta principal e devem acertar bem os freios para capturar o interior da curva que começa em descida e, com precisão, começar a acelerar quando o carro já está apontando corretamente para o piano exterior, sem passar na entrada, para não acabar indo para a área de escape na saída da curva, e com isso ter a maior velocidade possível para enfrentar a próxima parte do circuito, uma curva completamente deliciosa e desafiadora. Como mencionei, Brands Hatch atualmente tem a classificação de grau 2 da Federação Internacional de Automobilismo, que não permite que hospede corridas de Fórmula 1. Portanto, apesar de a curva existir e ser usada por muitas categorias do automobilismo, é improvável que este circuito retorne à Fórmula 1, porque exigiria um investimento milionário para remodelá-la e deixá-la às alturas dos padrões exigidos pela certificação de grau 1 da Federação Internacional de Automobilismo. Com Silverstone bem posicionada, é improvável que este circuito retorne à Fórmula 1. E, obviamente, esta bela curva, número 1 no calendário da categoria máxima. Então, posição número 2, a curva Paddock Hill Bend, do circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. No posto número 1 coloquei uma curva que está extinta, mas reconheço que foi um pecado não ter colocado esta curva, como o top 1 do vídeo de curvas lendárias extintas que lançamos naquele momento. Mas em minha defesa, eu pensava que a curva sobre a qual falaremos não tinha sido parte da Fórmula 1, mas foi no ano de 1959. Senhores, senhoras e senhoritas, vocês sabem que minha fraqueza são as curvas peraltadas. E o primeiro lugar é a maior arrogância vista no mundo do automobilismo, feita em uma curva peraltada, conhecida como o Muro da Morte, no circuito de Aarhus, na Alemanha. Essa loucura era uma curva peraltada que servia como a curva final deste circuito, que foi concebida com a única intenção de voltar ao abuso. O circuito mais rápido do planeta. Seu nome oficial é North Curve, ou North Slifer, uma curva extremamente rápida com inclinação de 43 graus. A parede foi apelidada de Parede da Morte, pois não havia nada acima para impedir os impactos de carros. Se um monoposto perdesse o controle e fosse pela parte de cima, voaria e cairia, provavelmente resultando em morte certa. A curva de tijolos tinha velocidades completamente insanas, já que vinham de uma reta muito longa à velocidade máxima e os pilotos tinham que enfrentar esta curva para a esquerda, com o acelerador no máximo a mais de 300 km por hora e, com muita fé, mantendo uma altura considerável, uma velocidade constante, até poder sair dela e continuar assim com a velocidade insana deste rápido circuito alemão. A curva era simplesmente monstruosa. De fato, não há nenhuma curva no mundo que possa ser melhor descrita como monstruosa, que foi usado para o Grande Prêmio da Alemanha de 1959. Mas após essa competição, a Fórmula 1 abandonou este circuito por considerar a pista muito perigosa. E com o tempo, a curva acabou sendo demolida e pouco depois o circuito deixou de existir. Mas se você quer conhecer melhor a história do Aarhus, assista o vídeo de Circuitos Extintos da Fórmula 1 Parte 2 e conheça mais sobre esta mítica curva. E deste circuito, tão particular que alguma vez viu os carros da Fórmula 1?
mas graças ao seu design, sua velocidade e periculosidade, fica com o ouro da nossa lista de curvas lendárias que a Fórmula 1 já não utiliza. Com isso, encerramos este vídeo sobre curvas lendárias que não são mais utilizadas na Fórmula 1, mas aqui quero perguntar-te, o que achaste deste top? Concordas com a ordem apresentada nesta lista? Mudarias ou quais curvas colocarias e quais curvas tirarias deste top que foi? A título pessoal, convido todos a deixarem suas opiniões na seção de comentários. Ficarei encantado em ler todos e cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você também a nos seguir no Instagram e Twitter, com links na descrição do vídeo. Até breve para mais conteúdo neste seu canal de Skyline Racing. Obrigado por sintonizar. Até logo!